bom estar aqui, é bom ter a oportunidade de ter um domingo aqui no Espaço Rema, o que é muito raro, porque viajamos o tempo todo. Mas esse lugar é um lugar precioso que o Senhor nos entregou para fazermos cursos, seminários, eventos, mas tem cultos regulares aqui, todos os domingos e todas as quartas-feiras. Pastores Arnaldo e Isabel estão à frente desse trabalho. Mas quando eu estou, eu não abro mão de estar aqui, não abro mão disso, não é? E eu quero compartilhar com você algumas coisas da Palavra de Deus. Primeiro, é um texto que está na carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 4, que diz assim, versículos 17 e 18, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundante peso, um eterno peso de glória. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas sim para as que não se veem, pois que as que se veem são temporais, enquanto que as não se veem são eternas. O apóstolo está falando em tribulação, problemas, dificuldades. O dia que eu li, na carta de Paulo, ele dizendo que ele precisou interceder muito diante de Deus, porque o sofrimento dele foi tanto que ele desejou até a morte. Eu levei um susto. Paulo, um homem de Deus, chamado por Deus para ser o apóstolo do novo tempo, e ele esteve à beira da morte por desalento, por abatimento. E Deus começou a me mostrar na palavra muitas coisas que quebraram o paradigma que nós recebemos, que o homem de Deus, a mulher de Deus, o servo de Deus, é um super-homem, é uma super-mulher. Não passa por problemas, não passa por lutas, não passa por dificuldades, como aqueles super-heróis que a gente vê no cinema. Mas a Bíblia não promete isso para nós. A Bíblia não promete que passaríamos em brancas nuvens por esse mundo, só colhendo alegria, mas ela assegura que colheremos vitória. Qual é a diferença entre colher alegria e colher vitória? Alegria não precisa ter luta, vitória precisa ter luta. Na vitória, você pode ser derrotado, na luta você pode ser derrotado ou vitorioso. E o Senhor nos promete vitória. E eu quero completar isso, esse contexto que me ensina que eu preciso acreditar que mesmo na hora das dificuldades, mesmo na hora das provações, eu estou sendo vitoriosa. E a luta, ela vai ter um fim proveitoso para mim. Ela vai terminar me tornando mais forte e mais capaz de caminhar por esse mundo, fazendo o que Deus me chamou a fazer. Isaías 42, 43, tem uma promessa de Deus. É um dos textos mais lindos para mim da palavra de Deus. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderás em ti. Porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Viste que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei, eu te amei. Vamos até aí. O versículo 5, não temas, porque eu sou contigo. Quando você lê esse texto, você tem a certificação de Deus, de que Ele vai estar conosco, que Ele vai nos dar vitória, que não devemos ter medo, mas Ele não diz que não passaremos pelas águas. E não diz que não passaríamos pelo fogo. Ele só diz que não morreríamos afogados. E não morreríamos queimados. Ele nos daria livramento. Ele não diz que não vem a luta e não vem a dificuldade. Quando você vê Jesus terminando o sermão que ele nos ensina, e é o sermão que ele fez, o sermão que Jesus fez, ele fala de dois fundamentos. Mateus 7,
24 em diante. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Se você observar essa palavra de Jesus fechando o Sermão do Monte, fechando o único sermão que ele fez, a única pregação de Jesus, ele teve ensinos, ele teve advertências, ele deu instruções, mas sermão é esse o sermão dele. É como se vocês estivessem assistindo um culto onde Jesus está pregando. E nesse sermão, depois de ensinar muitas coisas, ele faz uma afirmação. Tem 2 tipos de casa, e casa é a sua vida, casa é a sua família. Casa é um conceito bíblico que serve para corpo, serve para família, serve para construção também. As 2 casas sofrem as mesmas intempéries. As 2 casas sofrem chuva, rios transbordando, ventos fortes com ímpeto, e as 2 casas têm a mesma dificuldade para atravessar. As 2 casas são afligidas pelas mesmas dificuldades. A diferença é o resultado. A diferença é que uma delas não cai e a outra cai. A casa edificada sobre a rocha é Jesus, não cai. A casa edificada sobre qualquer outro fundamento não suporta o que vem sobre ela. E Jesus, nas horas de despedida dele, nos últimos momentos dele, quando ele está falando palavras de despedida em João 16, a partir do 25, palavras de despedida, ele está dizendo que ele vai subir, que ele vai embora, que chegou o tempo dele. Ele termina essa palavra de despedida com o versículo que está em João 16, 33. Essas são as últimas palavras dele de despedida. É como se ele estivesse aqui, ensinado, pregado, aí ele vai embora, ele faz uma palavra de adeus, e a última frase da palavra de despedida de Jesus é o seguinte: essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, essa é a última palavra de Jesus na hora dele partir. Ele está alertando os seus discípulos, e nós somos discípulos dele. Ele está alertando os seus discípulos que não haveria só bonança, haveria tempestade. Que não haveria só momentos de gozo, de contentamento, de alegria, mas haveria momentos de lutas, de dificuldades. Mas quando ele diz, eu venci o mundo, tendes bom ânimo, passe por toda a tribulação que você tem que passar animado, em outras palavras. Passe não atentando para as coisas que você está vendo, porque elas são temporárias, mas vendo aquilo que não é temporal, que é eterno. É o que Paulo fala, nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais um abundante e eterno peso de glória. Não atentais para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, pois que as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Em outras palavras, o recado de Jesus aqui é: você vai passar por um mundo caído. Você vai passar por esse mundo caído com um corpo que é corrompido, porque o seu corpo não é do reino dos céus. Esse corpo vai ficar. Você vai subir com outro corpo, um corpo glorificado. E esse seu corpo, que é corruptível, ele pode ficar doente.
Ele pode pegar Covid. Ele pode pegar Covid e desaparecer. O homem de Deus adoece, pastora? Adoece. A mulher de Deus adoece? Adoece. Se você conhece a palavra, você vai ver em 2 Reis, que o homem da Bíblia que mais foi cheio do Espírito Santo, 2 Reis, conta a história da doença de Eliseu. Eliseu tinha o dobro do Espírito Santo de Elias. Elias era tão cheio do Espírito Santo, que ele podia dizer, tão certo como eu vivo, e o Senhor vive, não vai chover, e não choveu. A palavra dele era ouvida por Deus e confirmava no mundo espiritual. Eliseu cheio do Espírito Santo, com o dobro do Espírito Santo de Elias. Tinha o dobro. Versículo 14 de 2 Reis, capítulo 13. Estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer. Está escrito isso. Estando Eliseu padecendo da enfermidade de que haveria de morrer. Uma enfermidade que Deus permitiu para que terminasse a vida do corpo, a vida daquilo que é perecível. Esse homem era tão cheio do Espírito Santo que a história continua dizendo que no lugar onde ele foi sepultado, jogaram um homem em cima dos ossos dele, e o homem reviveu, porque nos ossos de Eliseu tinha uma força de virtude que ressuscitava mortos. Olha bem, ele está morto, os seus ossos estão no sepulcro. Vou ler para você. Era prática de um povo moabita fazer bagunça na entrada do ano. Assustava pessoas, corria, aterrorizava. E versículo 20 diz assim, de 2 Reis 13. Morreu Eliseu e o sepultaram. Vamos ler o primeiro que eu li, vamos voltar aqui. Estando Eliseu padecendo da enfermidade da que haveria de morrer. Morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, os bandos dos moabitas costumavam invadir a terra à entrada do ano. E sucedeu que, enquanto alguns enterravam um homem, eis que viram um bando, ficaram assustados, iam sepultar um homem e viram os moabitas terroristas. Então lançaram o homem na sepultura de Eliseu. Vamos jogar esse homem, vamos correr. Logo que o cadáver tocou os ossos de Eliseu, reviveu o homem e levantou-se sobre os seus pés. Olha a impregnação do Espírito Santo que havia no corpo de Eliseu. Mas isso não impediu a morte. Isso não impediu porque todos morrerão. Todos terão um corpo que voltará para o pó. Todos experimentarão a primeira morte. Quando Jesus voltar, que vai ressuscitar todos os que estão mortos. Esses que já estão mortos vão ressuscitar. Uns para viver eternamente com Deus. Outros para viver eternamente separados de Deus. Mas todos vão morrer. Você tem avós vivos? Talvez tenha. Mas tem bisavós vivos? Pouco provável. E você tem tetravós vivos? Pouco provável. E a quinta geração antes de você está viva? Não está. Deus já recolheu. Todos serão recolhidos. Todos. Todos experimentarão a primeira morte. O homem morre, o corpo volta para o pó e o espírito volta para Deus que o deu. E todos passam por aflição, todos passam por tribulação e por lutas. Todos. Se eu pedir para cada um de vocês contar aqui o seu testemunho, você vai ter uma história de sofrimento, de dor para contar. Mas, pastor, essa história de sofrimento não é só antes da conversão? Não, não. Eu me converti com 14 anos de idade. Eu tenho 74, viu, Salete? Não esqueci agora. Eu falei que eu estava com 73, porque eu fiz 74 dia 2 de fevereiro e acabei me esquecendo que já tinha feito 74. Que eu passei um ano falando que eu tinha 73. Se você me perguntar como é ter 74, pastor, eu vou falar, não sei, agora que começou. Agora que eu vou saber como é ter 74. Mas se você perguntar dos 14 anos
até agora, 60 anos se passaram. Se nesses 60 anos, porque eu me converti com 14 anos, a vida foi um mar de rosas, não foi. Não foi. Eu posso apontar coisas que são muito sérias para você saber. Qual é a dor maior que uma pessoa pode ter na vida? Qual é a dor maior? É perder um filho. É sepultar um filho. Por isso, a prova de amor de Deus pelos homens é matar o filho dele na cruz. A maior dor que uma pessoa pode ter é sepultar um filho. E eu sepultei um filho. Então, mesmo convertida, eu experimentei a maior dor que uma pessoa pode experimentar. A maior dor que uma pessoa pode experimentar. Qual é a situação pior de medo? Porque o texto de Isaías 43 fala, não temas, eu sou contigo. Quando passares pelas águas, não vão te afogar. Quando passares pelo fogo, não vai te queimar. Não temas, eu sou contigo. Qual é a maior situação de medo que uma pessoa pode ter? É uma ameaça de morte. No Rio de Janeiro, morávamos numa casa que foi invadida por homens armados, até os dentes, colocaram a minha família no chão, com a arma na cabeça, e me levaram com eles. Me levaram. Eu fiquei na mão de bandidos armados e drogados, mais de 7 horas. Eu dirigi para eles, um encostava a arma na minha costela e o outro encostava a arma no meu pescoço, porque eles estavam sentados no banco de trás do carro. E o que estava do meu lado, no banco do carona, botava a perna por cima da minha, apertava o meu pé no acelerador para eu correr, porque eles estavam com medo da polícia atrás. E quando terminou, que chegou até o ponto que eles queriam, um deles falava, vamos matar ela, vamos matar. Porque descobriram que eu era juíza. E aí a polícia do Rio de Janeiro inteiro vai estar atrás. E o outro dizia, não vamos matar, vamos jogá-la aqui no... Tinha um lugar de desova de cadáver lá no Rio de Janeiro, em Duque de Caxias. Mas o tempo todo, dessas 7 horas, só vinha à minha cabeça um versículo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. 7 horas eu repetia isso na minha mente. 7 horas. Eu disse, o Senhor está no controle da minha vida. Os meus dias estão contados no teu livro. Os meus dias não estão na mão desse homem que está com a arma na minha cabeça. Os meus dias estão nas suas poderosas e potentes mãos. Mas, pastora, a senhora crente passou por isso? Passei por mais coisas. Eu tive câncer. Eu tive câncer de endométrio e o dia do resultado final de todos os exames, o médico olhou para mim e falou, arruma a sua casa que você vai morrer. Você já está com metástase do tamanho de bola de ping-pong no seu intestino. Passei por uma cirurgia enorme, tive que tirar vários órgãos do corpo. Mas a única coisa que eu respondi para aquele médico, se chegou o meu dia, meu pai vai me levar. Se não chegou, não é por causa do câncer que você vai conseguir acabar com a minha vida. Eu não vou partir antes da hora. Tem um dia determinado, tem um dia escrito no livro da minha vida, lá na mão do meu pai, e é esse dia que vai acontecer, porque Deus não precisa de um câncer para levar ninguém. Ele pode deixar uma pessoa viver apesar do câncer. Está aí o pastor Otto. Sabe quantos anos ele luta com o câncer? 20 anos. Está vivo. E já pegou na mão, na alça do caixão de muita gente nova, que foi embora. Não significa que não teremos aflições. Não significa que não teremos sofrimento. Não significa que não passaremos por lutas e por tribulações. Mas hoje eu estou aqui contando para você a vitória. Hoje eu estou aqui declarando que de tudo isso o Senhor me livrou. Ele curou o meu luto, Ele restaurou a minha sorte, Ele me curou da enfermidade. E eu estou aqui falando a palavra dEle. Quando nós vivemos pelo que é o hoje, não vemos o amanhã, não olhamos para aquilo que Deus tem preparado para nós, que é uma eternidade, qualquer coisinha nos abala, qualquer problema nos derrota. Você vai ver pessoas que estão desesperadas sem esperança,
porque o casamento foi abalado, porque o marido foi embora, trocou por outra. Liga para mim uma mulher: pastor, eu quero morrer, eu quero morrer. Por que você quer morrer, querida? Você vai morrer, só espera que você vai morrer. Vai morrer, você pode ter certeza. Mas por que você quer morrer agora? Ah, porque o meu marido foi embora, me trocou por uma menina nova. A pergunta é: Jesus te comprou numa cruz? Comprou. O sangue que ele derramou na cruz comprou a sua vida? Comprou. A sua vida não é sua, então, é de Jesus. Esse cara que foi embora, comprou a sua vida? Não. Então você vai morrer por causa de um cabra safado? E você vai ficar mal com aquele que comprou a sua vida para te dar a vida eterna? E você vai perder a vida eterna se você destruir o templo do Espírito Santo. Então levanta, siga em frente, que essa dor vai passar. Essa dor vai passar. Quando Jesus fala que nós temos que prosseguir para o alvo que está proposto, deixando para trás o que para trás ficou, olhar para o alvo da nossa fé. Qual é o alvo da nossa fé? Por que você se tornou cristão? Por que você entregou sua vida para Jesus? Porque você quer ter uma eternidade com Deus. Porque você quer viver uma vida eterna. Mas, pastora, Jesus prometeu vida abundante nessa terra. Eu sei, eu prego isso. O ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas essa vida abundância não significa sem lutas, mas significa com vitórias. Não significa sem abalos, mas significa com o resultado final, que é o melhor. Eu fico pensando em João Batista. João Batista é um personagem que dá um exemplo para nós do que é no mundo ter aflição. João Batista nasceu para anunciar a vinda de Jesus. O motivo pelo qual João Batista foi gerado no ventre da sua mãe foi para anunciar a vinda do Messias. O pai dele, Zacarias, estava no templo, recebe a visita de um anjo, e o anjo fala para Zacarias que o filho dele ia ser o profeta do Altíssimo. Ia anunciar, como estava dito lá em Isaías, que Jesus estava na terra. E foi assim. João Batista fala: vem aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista fala: ele é maior do que eu não sou digno nem de atar as suas sandálias. João Batista, quando ele chega no Jordão para ser batizado por João Batista tem certeza que é o Cristo, porque ele fala: eu é que tinha que ser batizado pelo Senhor. João Batista escuta a voz do céu, dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, quando ele desce as águas. João Batista vê o Espírito descer como pomba, foi testemunha da Trindade na terra, testificando que aquele homem que estava diante dele não era só um homem, era a divindade do Filho de Deus que estava ali. E depois disso, João Batista é perseguido. João Batista confronta um líder político chamado Herodes, um homem adúltero, e João Batista publicamente acusa aquele homem do adultério. E aquele homem manda prender João Batista. Mas João Batista foi preso porque fez a coisa certa? Sim, porque fez a coisa certa. E João Batista sabia que ia ser decapitado. O profeta sabia, ele tinha uma conexão direta com Deus. E, no presídio, pelo que viria a acontecer, que seria a decapitação, João Batista chega a ter dúvidas se ele anunciou o cara certo. Ele manda perguntas para Jesus: és tu que havia de vir? Ou havemos de esperar outro? Ou seja, você é o Messias mesmo? Será que eu fiz o que é certo? Porque eu vou morrer decapitado. E morreu decapitado. Não tem ministério mais curto do que o do João Batista. Durou 6 meses o ministério dele. Ele nasceu antes do Messias, Isabel estava grávida. 6 meses de diferença de idade. 6 meses de diferença de idade, 6 meses de ministério. Só 6 meses. Que ministério curto. Um ministério profético da maior relevância só durou 6 meses. Por que ele não ficou andando na terra como Isaías ficou andando, Jeremias ficou andando? E profetizando outras coisas?
porque ele nasceu para anunciar a vinda do Messias. Qual era o ministério de João Batista? Anunciar a vinda do Messias. Cumpriu o chamado? Cumpriu o chamado. Foi embora. Foi embora decapitado. Qualquer pessoa pode olhar para João Batista e dizer: que fracasso a história desse cara. Mas sabe o que Jesus testifica dele? Não tem nenhum nascido de mulher maior do que ele. Jesus testifica a grandeza daquele homem. Mas por que Deus permitiu a decapitação? Porque a morte é passageira. Porque a morte é um interregno de tempo desse tamaninho, perto das coisas que estão por vir, perto do que é eterno. Por isso que Paulo fala, não atentando para as coisas que se veem, mas para que não se veem. Imagine que uma criança dessa, que está dormindo aqui no colo da mãe, sofre um acidente, aperta o dedinho na porta do carro. Na hora de ir embora, a criança bota a mão e inadvertidamente a mãe fecha a porta. Vai prender o dedinho, vai pressionar o dedinho, vai ficar preto o dedinho, talvez até quebre o dedinho. Vai doer uma porção de dias. Vai ficar inchado, vai ficar com hematoma. Por muito tempo vai ficar uma marca naquele dedo do acidente que aconteceu. Mas o tempo vai passar. Daqui 10 anos, daqui 20 anos, daqui 30 anos, daqui 50 anos, daqui 70 anos, quando você perguntar para ele, você lembra do dia que o dedo doeu na porta? Ele vai dizer, que dedo, que porta? Porque o tanto de vida que ele viveu depois daquele momento de dor foi infinitamente maior e trouxe para o esquecimento a dor temporária que ele teve. O que eu estou tentando dizer para você? Que a nossa breve e momentânea tribulação não é nada perto de bilhões de anos, que é a nossa eternidade. Bilhões de anos, bilhões, trilhões, zilhões de anos, que é a eternidade. Isso tem que nos estimular a ficar firme na rocha, mesmo na luta e na dificuldade. Não desistir de Deus. Você pode perder um filho? Pode. Você pode perder um casamento? Pode. Você pode perder os órgãos do seu corpo? Pode. Você pode perder uma perna, um braço? Pode. Você não pode perder Deus só. É só Ele que você não pode perder. É só Ele. Porque Ele é aquele que vai fazer você vencer todas essas batalhas. Você não tem ideia quantas pessoas nos enviam mensagens pedindo oração por enfermidades gravíssimas. Pessoas que não conseguem ter o resultado do tratamento, porque já buscou tardiamente, aí tem que amputar uma perna, porque teve um tumor na perna. Pessoa que já está sem o braço, porque no acidente de carro não teve o socorro imediato, correto, como deveria ter, teve que amputar o braço. Aí entra em desespero. Eu falo, querido, fica tranquilo, na Bíblia está escrito que é melhor perder um braço, se o seu braço te faz pecar, do que você ir com a sua alma inteira para o inferno. Não sei se o seu braço te fez pecar, mas, enfim, esse braço não vai fazer falta para você ir para a eternidade. Na eternidade você vai ter braços novos, você vai ter pernas novas, você vai ter um corpo que não adoece, você vai ter uma alegria eterna que não vai passar. E o que eu quero dizer para você, na verdade, hoje, é que nós temos um passaporte carimbado para a eternidade. Nós temos uma data de viagem marcada. Nesse tempo de Covid, nós vimos tantas pessoas que amamos e que admirávamos partirem. Recentemente, uma cantora, Ludmilla, conhecida por tanta gente, não venceu um câncer e faleceu. Nossa dor é muito grande. Perder uma pessoa que está ainda num ponto de vida que poderia viver mais, deixar mais legados de adoração, de canção. Para nós é dor, para nós é sofrimento, mas sabe o que está escrito na Bíblia? Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Sabe por quê? Porque significa voltar para casa. Significa voltar para casa. Quando o homem morre, o corpo volta para o pó e o espírito volta para Deus que o deu. Volta, significa que veio de lá.
Você volta para sua casa, porque você não mora aqui. Você veio e você volta. Quando a Bíblia diz o corpo volta para o pó, porque veio do pó. E o espírito volta para Deus, porque veio de Deus. Por isso que a morte dos santos é preciosa para o Senhor, porque significa volta para casa. Significa que passou o tempo da tribulação, passou o tempo da luta, passou o tempo desse mundo onde teremos aflições, venceu as tempestades, chegou no lugar da eternidade. Esse lugar não tem dor, não tem sofrimento, não tem mais nada. E aí você vai ver a Bíblia inteira recheada de anúncios de que há um livramento. Não diz não há luta, não diz não há problemas, não diz não há doença, não há dificuldade. Você vai ver Davi orando esse Salmo 23, se ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Eu ando pelo vale da sombra da morte. Eu não vou temer mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Davi perdeu vários filhos, perdeu um filho, o resultado do pecado dele, sofrimento. Mas se levantou e olhou para o autor e consumador da fé. E prosseguiu. Você vai ver Davi dizendo, eleva os olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Por que ele precisava de socorro? Porque estava passando por alguma situação que precisava de socorro. Você só grita socorro quando não está tudo bem. Davi fala, o Senhor é a minha rocha forte, é a minha segurança. Mas ele fala também, é o meu socorro bem presente na hora da angústia. Davi tinha angústias. Heróis da Bíblia, homens e mulheres aprovados, não deixaram de enfrentar lutas. Davi esteve na caverna de Adulão, foragido, perseguido, abandonado, injustiçado. E lá, quando ele está na caverna de Adulão, perseguido, injustiçado e abandonado, ele faz o Salmo 34. E você lê o Salmo 34, parece que é um salmo de uma pessoa que não tem luta nenhuma, que está no auge da vitória. Olha o que diz o Salmo 34. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre, sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes ouvirão, se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a um lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai e sereis iluminados. Ele diz no versículo 7, aquele versículo que você tanto conhece, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, os livra e os guarda. Provai e vede que o Senhor é bom. E ele vai exaltando o Senhor, ele vai exaltando o Senhor, e ele vai exaltando o Senhor. E você pensa, Davi estava no melhor dia da vida dele quando escreveu esse salmo. Não, ele estava no pior dia da vida dele. No pior dia. Davi era escudeiro do rei Saul. O rei Saul tinha inveja de Davi, queria matar Davi, perseguiu Davi, Davi teve que sair corrido para não morrer, deixou para trás a esposa, deixou para trás o melhor amigo, que era o irmão da esposa, filho do rei, deixou passar a honra para trás. Ele era valente, ele era chefe de exército, agora ele é foragido, perseguido. Davi teve que fingir de louco, para não morrer no território vizinho, porque senão o entregariam para o rei Saul. Davi agora está sem emprego, sem dignidade, porque finge que é louco, sem a esposa, sem o amigo, perseguido, foragido, quando ele escreve esse salmo. Ele está na caverna de Adulão, lugar de homens endividados, amargurados. E eu falo desesperado, porque quem está endividado e amargurado está desesperado. Mas ele não estava desesperado, ele tinha esperança. Ele faz o Salmo 34, onde ele mostra a confiança dele num Deus que vai tirá-lo daquela situação. Ele não faz negação do problema dele, mas ele está dizendo, em ti confio. Se eu ainda estou vivo, se o coração ainda está batendo, ainda tem uma solução. Eu não sei qual é, mas ela está escrita no céu. E quando Davi passa por essa luta, ele fez o quê?
ele aproveitou aqueles homens endividados, amargurados, desesperados da caverna de Adulão e treinou um exército. Ele treinou um exército, os valentes de Davi saíram da caverna de Adulão. Eu acredito que Davi olhou para aqueles homens e disse, é o que temos no dia de hoje. É o que temos no dia de hoje. Homens amargurados, endividados, desesperados, pois eu vou treinar esses homens, eles vão virar soldados valentes. E ele treina aqueles homens. E durante muito tempo, Davi ficou foragido com um exército que lutava com ele a troco de despojos, a troco de dinheiro para sobreviver. Depois disso, Davi teve outra batalha terrível, porque ele estava trabalhando com esse exército que ele tinha, que era um exército que guerreava por dinheiro, e ele teve que morar na terra dos filisteus, porque era o único lugar que ele poderia ficar vivo, porque Saul queria matá-lo no território dele. E ele vai morar na terra dos filisteus, uma cidade chamada Ziclaque, e lá ele foi perseguido. Ele estava no meio de um trabalho que ele ia fazer, e vieram os amalequitas, tomaram Ziclaque, levaram tudo que tinha, tudo. Quando você vai lendo a história, está lá em 2 Samuel, no capítulo 30, você vai ver, 1 Samuel capítulo 30, você vai ver o desespero do que aconteceu. Você vai ver Davi perder tudo que tinha. Capítulo 30 de 1 Samuel. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia em Ziclaque, os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e Ziclaque, e esta, ferido e queimaram a cidade. E tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam. Ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, mas levaram todo mundo. Saqueou a cidade, queimou a cidade, levou mulher, levou criança, levou todo mundo. Versículo 3. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos, suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Versículo 6, Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos, suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Daqueles 400 homens, Davi fez um exército. Esse exército começou a ganhar dinheiro, a brigar por dinheiro. Davi estava guardado por esses homens, lutando batalhas para sobreviver no território dos filisteus. E agora ele volta de uma batalha que ele nem batalhou. E a cidade está queimada e os homens perderam, todos eles perderam as esposas. E todos eles querem matar Davi, 400 homens querendo matar Davi. Não são 400, já são 600, porque mais 200 foram agregados. Davi perde a família, Davi perde a casa, Davi perde os bens, Davi perde o respeito do exército que ele estava liderando. E eles falam em matar Davi. E Davi faz o quê? Se reanimou no Senhor, seu Deus. Ele foi a Deus. Ele não entrou em desespero. Ele foi a Deus, ele falou, Deus, versículo 8, então constou Davi ao Senhor, eu persigo o bando, eu vou alcançá-lo? Respondeu o Senhor, persegue, porque de fato você vai alcançar e tudo você vai libertar. O homem pode perder tudo, queridos. Tudo. Ele só não pode perder o Deus que vence batalhas. Ele só não pode perder o Deus que abre portas. Ele só não pode perder o Deus que ressuscita mortos. Pastor Otto esteve muito enfermo em meados de 2019. 20. Ainda bem que você está aí para me lembrar, Lu. Muito doente, muito doente. Pastor Otto esteve tão doente que teve um dia no hospital. Eu achei que ele ia partir. Porque ele estava lutando, enquanto a pessoa está lutando, ela está produzindo anticorpos, ela está produzindo defesa.
Mas quando ela entra no estado depressivo, que não há mais resistência, ocorre a imunodepressão, o organismo para de lutar para viver. E eu fui para os pés do Senhor. Falei, Senhor, esse homem chegou na minha vida, eu tinha só 14 anos. Foi Ele que me apresentou o Senhor, foi Ele que me mostrou a palavra de Deus, foi Ele que me ensinou os caminhos eternos. Foi Ele que me ajudou a vencer os medos, as dores. Foi Ele que me mostrou a cura que o Senhor pode dar. Foi Ele, Pai, que me fez estudar. Foi Ele que me disse, você não é burra, você deve estudar, você vai aprender. Foi Ele que me pegou pela mão, quando o Senhor me chamou para o ministério, Ele disse, vai, eu vou com você, vamos juntos. Foi Ele, Pai. E agora Ele vai partir. Eu falei, como é que eu vou viver sem Ele? Como que eu vou viver sem Ele, Pai? E Deus falou para mim, você pode viver sem Ele, você só não pode viver sem mim. Você só não pode viver sem mim. Eu falei, então deixa Ele mais um tempo comigo, meu Pai. Não leva Ele agora, não leva, eu quero chegar aos 120. E eu quero Ele comigo até lá. Eu não sei se Deus vai conceder, mas Ele saiu daquele quadro, daquela situação. Ele saiu, o dia que nós saímos do hospital, 20 dias que saímos do hospital, os 20 dias de hospitais, eu fiquei lá dentro sentadinha, os 8 dias de UTI sentadinha numa cadeira do lado dele, na cama. Deus abriu a porta da UTI para mim. Tinha uma equipe multidisciplinar, e no meio da equipe tinha uma psicóloga, e ela falava para mim assim, a senhora precisa ir para casa, a senhora precisa descansar, a senhora não é mais uma menina, a senhora não vai aguentar passar tanto tempo sentada aqui, a senhora precisa comer, não vem alimento para CTI, para UTI, não vem, só vem para o doente, a senhora está comendo os restos dele, não pode, a senhora tem que ir embora, a senhora precisa esticar o corpo, a senhora precisa descansar. E eu olhava para aquela mulher, eu via tanto amor dela por mim, mas eu dizia, não vou, eu só saio daqui com ele vivo, só assim que eu vou sair daqui. E eu dizia, Senhor, o Senhor é o Senhor da vida, o Senhor escreveu os dias da vida dele, se for agora, me consola, porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, sua vara e seu cajado me consolam, mas se não for, me dá força para continuar acreditando que eu vou ter vitória nessa batalha. E teve vitória. E se eu fosse contar para você tudo que já vivemos, tudo que já passamos, você vai ver, eu não entendo porque que essa mulher está sempre sorrindo. Por quê? Porque eu venço as batalhas. Porque com Deus eu sou mais do que vencedora. Porque com Ele eu tenho aflições, sim, eu tenho tribulações, sim, mas eu consigo passar sem afogar, e eu consigo passar sem queimar, porque Ele está comigo. Você pode perder tudo, querido, você só não pode perder o Senhor. Você pode passar por todas as dificuldades. Aquilo que não causar a tua morte vai te tornar mais forte. Você vai ficar com mais vigor. E eu brinco, eu falo que eu sou cascuda hoje. Porque eu já aprendi que o choro pode durar dias e dias e dias, mas um dia chega a alegria. Você enterra um filho, você não esquece que enterrou. Você tem saudades. Saudade é o amor que fica. O amor não morre. Mas você consegue sair do luto. Você consegue enterrar um morto e prosseguir a sua vida. Eu aprendi que você pode estar num leito de enfermidade, mas Deus afofa a sua cama, como está escrito na Bíblia. Ele afofa a sua cama. Você pode estar na mão de marginais, de bandidos. Sabe como que terminou o sequestro? De repente, do nada, o cara que comandava os 5 que estavam dentro do carro parou o carro num lugar de desova de cadáver, e eu pensei, agora é o fim. Eu desci do carro, ele tirou R$50 do bolso, me deu e falou, vai embora para sua casa. É loucura, mas esse é o meu Deus.
Esse é o meu Deus. Não queira explicação. Por que esse cara não me matou? Por que ele me deu dinheiro e me mandou voltar para casa? Eu só sei que eu não morri na mão dele. Eu não sei o que Deus falou com ele, mas falou alguma coisa. Então eu não posso perder o meu Deus. Eu não posso perder a minha segurança, a minha rocha forte, o meu libertador, o Deus em quem confio. E a palavra é, fica no esconderijo do Altíssimo, fica lá, fica lá. Esse é o lugar onde você vence batalhas. Se tiver que chorar, chore. Se tiver que gemer, gema. Mas não pare de lutar. Não pare de lutar. Não pare de lutar. Durante os dias que o pastor Otto estava naquele hospital à beira da morte, eu orei muito, eu chorei muito, eu lutei muito, eu angustiei muito, eu passei por muitas coisas que os valentes da tropa sabem, porque madrugadas e madrugadas, madrugadas e madrugadas, eu mandava áudios para ele com as orações que eu fazia no leito de morte do pastor Otto, de enfermidade. Mas teve uma música que alguém fez chegar até mim, e essa música eu botava no ouvido dele o tempo todo, para ele ouvir e lutar junto comigo, para ele resistir a tudo. E ela diz o seguinte: Canta, não canta. Se não der pra cantar, não canta. Se não der pra orar, não ora. Se não der pra andar, se arrasta. Só não pare de respirar. O exército precisa de você. E eu não vou deixar você morrer. Daqui a pouco a gente vai voltar pra casa. Se não der pra cantar, não canta. Se não der pra orar, não ora. Se não der pra andar, se arrasta. Só não pare de respirar. O exército precisa de você. E eu não vou deixar você morrer. Daqui a pouco a gente vai voltar pra casa. E voltou. E voltou. No dia que saímos do hospital, eu fiz um vídeo, botei no Instagram, e falei, nós temos casinha. E nós vamos voltar para nossa casinha. Nunca perdi a esperança, nunca perdi a fé, nunca perdi a convicção de que Deus é o Deus que tem um livro de vida escrito. E nesse livro estão escritos todos os nossos dias. E nós não iremos antes dele. Nós não iremos antes desse dia. Então, lute as lutas que tem para lutar. Enfrente as dificuldades que tem para enfrentar. Sabendo que você não está sozinho. Que tem um Deus que te ama. Que segura na tua mão. E vai. Tinha um cântico antigo que dizia, se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não desista, segue adiante e não olhes para trás. Segure na mão de Deus e vai. É isso. É isso que eu deixo para você que está aqui, para o pessoal que está em casa, que está me assistindo agora no YouTube. Segura na mão dele. Segura nas suas potentes mãos. Eu quero orar. Orar por você que está enfrentando lutas e que está aqui no salão, ou por você que está enfrentando lutas e está em casa. Fique em pé, você que está em casa e você que está aqui.
Se você está enfrentando lutas, fique em pé. Pai, a palavra ministrada hoje, ela é uma palavra de ânimo, ela é um rebite do céu para nós, para nos animar a prosseguir. É uma palavra que nos mostra, Senhor, que enquanto estamos nesse mundo, não estamos livres de lutas, batalhas, aflições, enfermidades. Mas com o Senhor, Pai, tudo isso é passageiro. Tudo isso é passageiro. A palavra que o Senhor nos deu para hoje, deu para mim, porque primeiro o Senhor dá para mim. E depois eu falo aquilo que o Senhor me deu. É para crer que o Senhor é quem diz que é, que o Senhor fará o que disse que fará. O Senhor disse que deveríamos ter ânimo, porque venceríamos o mundo. E o Senhor disse que tem um tempo por vir para nós, que é infinitamente melhor do que o que vivemos aqui nessa terra. Mas há um propósito de estarmos aqui nessa terra. Há um plano seu para estarmos aqui nessa terra. Nos ajude, Pai, a ver a Tua mão conosco quando estamos passando por lutas. Nos ajude a sentir a Tua presença quando a luta chega. Porque com o Senhor nós somos mais do que vencedores. Com o Senhor nós venceremos o mal, com o Senhor venceremos a cruz, a doença, tudo aquilo que nos aflige. Nos ajuda a sentir a Tua doce presença, Pai. Nos ajuda a compreender que esse tempo é de passagem, é tão passageiro, Pai, que é como um sopro, como a erva que seca, e que o melhor está por vir na nossa vida. O melhor desse mundo nós já tivemos, é Jesus. Mas com Jesus nós temos o melhor ainda, que é uma vida eterna. Pai, conforta os que estão doentes no coração. Cura os que estão enfermos na carne, Pai. Toma nas mãos aqueles que se sentem sozinhos, abatidos. Aqueles que estão se sentindo desconsolados, Pai. Que o Teu Espírito Santo Consolador possa estar agora tocando nas mãos, tocando no coração dessas pessoas. E dando a elas, Pai, um novo ânimo para prosseguir rumo ao alvo que está proposto, Pai. É o que eu te peço nesta noite. Visita os que estão vendo pelo YouTube e os que verão nos próximos dias. Que muitas pessoas que estão desistindo de tudo possam ver e recomeçar. Sabendo que a luta vem, a casa não vai cair, mesmo com vento, chuva e tempestade. Mas ela vai ficar firme sobre essa rocha que é Jesus. Obrigada, Pai, até pelas lutas. A Bíblia diz que em tudo temos que dar graças, porque todas as coisas cooperam para o nosso bem, quando amamos o Senhor. E eu sei que cooperam, porque hoje eu posso falar das enfermidades, das perdas, posso falar dos momentos difíceis, mostrando a vitória que adveio depois. E mostrando que o Senhor não me deixou. Eu posso usar tudo que foi motivo de sofrimento para ser motivo de ensino hoje. E animar pessoas a lutarem e prosseguirem com o Senhor, Pai. Obrigada por isso, Senhor. Obrigada porque estamos vivos e fortes. E podemos caminhar, Pai, até a hora que o Senhor permitir nessa terra. Consola aqueles que estão de luto, Pai, consola. Consola aqueles que sofreram perdas de parentes nessas enfermidades de pandemia. Consola, Pai, consola os teus filhos. Dá a eles a certeza de que sepultar um ente querido que morreu no Senhor não é um adeus, é um até breve, porque todos ressuscitarão. E nesse até breve nós vamos viver com o Senhor por toda a eternidade. Obrigada, Senhor, por essa palavra. Obrigada, Senhor, por esse alento, em nome de Jesus. Canta, se não der pra orar, não ora. Se não der pra andar, se arrasta. Só não pare de respirar. O exército precisa de você. E eu não vou deixar você morrer. Daqui a pouco a gente vai
voltar pra casa. Glória a Deus. Graça e paz. Inscreva-se nesse canal para o YouTube enviar para outras pessoas o vídeo que você acaba de ver e que edifica a sua vida e vai edificar a vida de outras pessoas também. Faça a divulgação desse vídeo nos seus grupos, para os seus amigos. Você vai estar me ajudando a impulsionar essas verdades que Deus tem me instruído para compartilhar com você. E eu vou ficar muito agradecida. Eu quero que muitas e muitas pessoas neste mundo tenham acesso a essas verdades espirituais. Por isso eu estou lhe fazendo esse pedido. Inscreva-se, dê um like, divulgue. Deus abençoe sua vida.